Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Conecta Leite. Esse é o nosso podcast, eu sou o Cleverson Saraiva e é um prazer ter vocês com a gente mais uma vez aqui. Nós estamos começando mais uma temporada, então essa é a nossa primeira temporada, Raízes da Produção, e o nosso tema de hoje é manejo no período de transição no pré-parto. E para aprofundar mais sobre esse tema, a gente está aqui hoje com o professor e doutor Rodrigo de Almeida, da Universidade Federal do Paraná. O professor Rodrigo é médico veterinário pela universidade, mestre em ciências veterinárias também pela universidade, mestre em animal ciência pela McGill, o currículo bom do professor, pela University do Canadá, e doutor em ciência animal e pastagem pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular do departamento de zootecnia também da universidade e professor orientador do programa de pós-graduação em zootecnia também da universidade. E para compor nosso time aqui, nós está nesse tema de raízes da produção, nosso cooperado Ronald Haberts. Então, o Ronald é produtor desde 86, é isso? E o Ronald, ele é, como a gente fala aqui, é de segunda geração, onde o pai dele veio da Holanda em 53 e começou com o leite. E o Ronald foi o responsável pela sucessão da propriedade. Ele também foi presidente da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa e membro do Conselho Diretivo Técnico da Associação Paranaense e Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. E ao meu lado, a gente está com a nossa co-host aqui, a Marilisa Milabach. Mibach. Marilisa é médica veterinária e analista técnica da área de negócio do leite também. Bom, pessoal, bem-vindos. Obrigado pela participação de vocês aqui nessa temporada, Raízes da Produção. Muito bem, eu agradeço já para começar aí, só então desejar saudando a todos, né? Obrigado Cleverson e Castro Holanda pelo convite, né? Um prazer estar aí, Marilisa também, Ronald, né? Conhecido de longa data, e para mim aqui vai ser um prazer compartilhar esse podcast com vocês. Muito obrigado. Acho que é isso, né? Vamos aí trabalhando o que a gente puder aí contribuir, né? A gente está aí com o professor, com vocês, né? Nossos parceiros lá da assistência, da Castro Holanda. Eu acho que é um evento bacana, parabenizar vocês, a Castro Holanda, por essa oportunidade, essa iniciativa. Eu acho que é importante a gente sempre estar tentando trazer de dentro da propriedade também para outras pessoas poderem ver o que a gente faz. Nem tudo que a gente faz é certo, a gente faz conforme pode, né? E o que está ao nosso alcance. E se a gente puder contribuir, a gente fica feliz. E se a gente também tiver alguma coisa para aprender aqui, a gente vai implementar e colocar também no nosso dia a dia. Bacana. Legal. Então, primeiro eu gostaria de falar que uma grande alegria estar aqui, né? Começando, né? Essa temporada de podcast. Os nossos convidados, eles foram escolhidos a dedo para falar sobre esse tema, né? Período de transição, especialmente de pré-parto. O professor Rodrigo, eu sou suspeita para falar, porque eu sou uma grande admiradora do trabalho dele, já desde que eu era caloura da faculdade já. Então, o professor Rodrigo é um pesquisador muito atuante na nossa área, traz temas muito relevantes, pesquisas muito relevantes. E especialmente nessa área, né, de período de transição e pré-parto, ele tem muitos artigos publicados nessa área, as implicações do período do pré-parto sobre a nutrição e sobre a ocorrência de distúrbios metabólicos. E, além disso, o professor Rodrigo também foi tradutor do capítulo de transição do NASCE em 2021, que é o nosso livro referência aí para os nutricionistas. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com a presença de vocês hoje. Também muito feliz de contar com a presença do Ronald, né, que é o proprietário de uma das nossas fazendas mais produtivas hoje, da Fazenda Huland. A Fazenda Huland hoje está com 483 vacas no leite, 488. Produção de 21 mil litros de leite por dia, média de 43 litros por vaca por dia. Então, e quando a gente estava pensando assim, qual cooperado a gente ia convidar para falar sobre esse tema, o nome do Ronald foi o primeiro que me veio na cabeça, assim, porque eu considero que eles fazem um manejo muito próximo do ideal, né, pro período de pré-parto. Eu acho que é um sistema que funciona muito bem. Então, assim, agradeço, né, desde já, vocês dois, Rodrigo e Ronald, pela disponibilidade. Assim, no meu dia a dia como técnica, eu percebo que o pré-parto
uma das, ou talvez a fase mais importante da vida da vaca. Assim, a gente vê que quando o pré-parto é bem feito, funciona bem, é eficiente, e a vaca vai parir bem e vai arrancar bem no começo da lactação, parece que tudo anda mais calmo, né? E agora, puxando a brasa um pouco pro meu assado, como nutricionista, acho que facilita demais a vida do nutricionista depois na hora de formular a dieta para lactação. E eu acho um tema fascinante, assim, o período de transição, não só o pré-parto, mas o período de transição, porque são tantas mudanças que acontecem no organismo da vaca, né? Assim, alterações no metabolismo, alterações hormonais, de consumo, alterações sociais. E quando você junta todos esses fatores, um interagindo com o outro, vira uma coisa muito complexa. E muito bonita de ser estudada, assim, porque nunca para, né? Tá sempre vindo coisa nova. E então eu acho assim que a última palavra sobre pré-parto ainda não foi dita e ainda vai demorar muito para ser dita, né? Acho que a pesquisa nesse campo nunca vai parar. Não sei se estou certa, professor, concorda? Eu concordo. Então, da mesma forma, satisfação aí, Marilisa, tá batendo esse papo com vocês aí. E assim, outra coisa que eu ia acrescentar assim nessa parte que você colocou de produção, de pesquisa que a gente faz, mas eu quero compartilhar assim boa parte talvez desse conhecimento com os produtores aqui da região, entendeu? Porque assim, de nada adianta a gente ficar dentro de uma sala de aula lá gerando pesquisa entre aspas teórica e ela não for aplicada, né? Então uma coisa que eu fiz desde o começo da minha carreira foi tentar se aproximar das principais cooperativas do estado e particularmente aqui da Castrolanda. Então eu conheço a fazenda do Ronald, conheço a fazenda, por exemplo, várias, né, aqui da região, eu não vou nem enumerar porque são tantas, mas é ali que a gente nota, assim, tipo, nossa, a gente tem que estudar isso, entende? Porque pesquisas feitas e com a demanda dos produtores, né? Não adianta a gente fazer uma pesquisa que as pessoas não estão interessadas. A gente tem que encontrar respostas para as perguntas que os produtores têm. E é isso que a gente tenta fazer, tá? E eu acho que sim. Eu acho que o pré-parto continua muito desafio. A gente sabe muito mais do que sabia 20 anos atrás, né, Marilisa? Mas a gente não sabe tudo. E a gente tem algumas dúvidas. A gente até vindo para cá, né, no carro. Já vinha conversando sobre um detalhezinho ali, né? Uma pergunta de cálcio e tal. Então é isso. Ele não para. Mas certamente a gente avançou muito no conhecimento. A gente erra menos do que a gente errava no passado. É isso que importa. A gente está sempre avançando, né? Ronald, como que você vê a importância desse período, assim, no dia a dia da fazenda mesmo? Que nem falando um pouco da atividade de leite, né? O tirar leite, acho que é o de menos, né? A vaca produzir leite. Aonde que começa a lactação? Alguns acham que é quando a vaca cria, outros acham que é quando ela seca. Eu já acho que ela é no final da lactação. Você tem que chegar com a vaca bem, você tem que chegar com ela inteira, vamos dizer, numa condição corporal já ideal. É fácil, não é? Tem que chegar com o casco bem para ela ir realmente para o pré-parto, vamos dizer, para a vaca seca, pré-parto, e descansar para poder chegar no pós-parto bem. Então, assim, o que eu percebo assim há muito tempo, a gente nunca vai alcançar a vaca. Porque eu vejo hoje, assim, né, com esses avanços, com esse conhecimento, com trabalhos, com estudos que a gente tem hoje para as vacas de hoje, eu imagino se a gente tivesse isso hoje, quando as vacas produziam 30 litros, né? 30 litros, o cara era fodão, né? Era o bichão. E hoje não, hoje você tem 40 litros, mas a vaca, para mim, ela já está na cabeça dela para 50 litros, e a gente não tem essa competência ainda. Então a gente sempre tá correndo atrás dela. Cada vez eu acho que esse espaço está diminuindo, porque a gente vem notando isso né? E aí a gente consegue também buscar ações mais rápidas, principalmente por causa, eu acho que até da mídia, né? Você é muito mais fácil. Mais acesso à informação. Isso, mais acesso à informação. Agora, sim, para mim, a vaca no seu ver não né? Vamos fazer uma comparação assim que tem que ser muito bem entendida. Ninguém vai pôr a esposa grávida no pior lugar da sua casa, né? Sabe? Então, assim, eu vejo por isso. É a mesma coisa quando a bezerra nasce.
Ninguém vai deixar uma criança, vamos dizer, num quarto com uma janela aberta, com a fraldinha molhada, sabe? Então, eu acho que assim, não querendo comparar, mas comparando, é muito igual. Você tem que ter o mesmo cuidado e o mesmo carinho. Porque não somos talvez, um é vaca, outro é gente, mas somos iguais, né? Com certeza. E o cuidado tem que ser o mesmo. Então, eu acho que quando você consegue fazer esse comparativo, você busca a excelência. E a excelência não é fácil. Depende da estrutura, depende da condição financeira. Outra coisa que assim que eu vejo que a gente sempre era... antes as vacas secas eram num canto lá, né? No piquetinho, no banhado, lá no canto, um coxo no campo, as vacas pariam lá, se trazia. Hoje não, hoje você tem uma estrutura. Agora essa estrutura é ideal? Não sei. Porque daqui a pouco tá cheio, daqui a pouco o colchão é isso, aquilo, né? Então... Como que tá o manejo de vaca seca hoje na fazenda? Hoje assim, lá a vaca quando ela seca, a gente está mais ou menos com 57 dias de... Vamos dizer, depende um pouco da prenhez ali, mas com 57 dias elas são secadas, elas vão para um lote de vaca seca, confinadas. A gente tem o pré-parto na sequência. Esse pré-parto vai variar aí de 25 dias, mais ou menos. Antes da data prevista do parto. E a gente tem ainda depois do pré-parto, ainda um pré-parto mais... Imediato. Uma semana antes ali, elas ficam num local onde elas não têm, elas têm um... Que é no compost. Num compost ali, tranquilo, onde tem a sala para elas parir. Tem uma baia de parição. Isso. Então, isso tem funcionado muito bem. E a gente vê assim, que quando você consegue fazer essas vacas... ficarem tranquilas, você conseguir manter elas assim num ambiente refrescado, vamos dizer, a comida muito bem acertada, e você ter tudo isso certinho, você vê o reflexo no pós-parto. Com certeza. E qualquer erro no pós-parto que as vacas não vão, você pode procurar para trás que teve algum problema no pré, da vaca seca, no pré, mas principalmente no pré-parto. Professor, a gente tem até alguns distúrbios metabólicos que eles mostram marcadores já no pré, né? Exato. Então, assim, se você for pesquisar ali no sangue, você consegue achar marcadores já no pré. Por exemplo, retenção de placenta, metrite, né? Na verdade, a doença ocorre no pós-parto, mas... Ela foi determinada no pré. Se você volta atrás e você coletou uma amostra, você mensurou consumo é um grande indicador. E você já nota que essa vaca já estava comendo menos. Então, embora a manifestação clínica da doença ocorreu no pós-parto, ela já estava dando sinais via consumo, via ruminação, né? Para quem monitora, você já consegue pegar que algumas doenças já estavam mostrando a cara, entre aspas, que elas, né? Iam acontecer, exatamente. E eu acho que assim, só complementando não, mas eu acho que o Ronald foi muito feliz na comparação, inclusive com o ser humano, né? Com a mulher grávida, com a criança, assim. E nessa parte de bezerra é super importante isso, né? E esses estudos, né? Na academia a gente chama de epigenética, né? É muito caro, é muito precioso para o recém-nato essas 3-4 semanas antes de nascer e as 3-4 semanas iniciais pós-parto, né? Então, qualquer desaforo, qualquer insulto, qualquer má condição de criação, sabe, não oferta de colosso, assim, o animal paga um preço pro resto da vida, assim, é impressionante. Não só na espécie bovina, isso acontece também em seres humanos, por isso que eu achei o comentário do Ronald muito feliz, porque realmente para os animais o período perinatal é algo muito caro, é algo muito precioso. Né? Aproveitando que a gente entrou nesse assunto, assim, quais que são as implicações para a bezerra, por exemplo, se a mãe que sofre estresse térmico no pré-parto, né? Quais que são essas implicações na função imune? Então, assim, dentro da epigenética, eu vou fazer... É um assunto que, lógico, pode ser complicado, né? Mas, assim, tentando mostrar, a epigenética, mais ou menos, é uma tentativa do organismo se adaptar, o organismo da bezerra, se adaptar ao que provavelmente a bezerrinha vai encontrar quando nascer. Então, vamos dizer, muitas bezerras, talvez da fazenda do Ronald, elas têm um alto potencial de ganho de peso, por exemplo. Elas facilmente ganhariam 800 gramas, 900 gramas, 1000 gramas por dia. Mas se ela se essa genética se deparar com uma condição nos últimos 30, 60 dias antes de parir que não é boa para ela, o organismo começa assim, olha, você tem potencial de ganho de peso, mas
você não vai conseguir manifestar, porque tem estresse calórico, porque tem uma dificuldade, né? O aporte de nutrientes não está adequado. Então, a epigenética, o que o organismo faz? Ela muda, ela desliga e liga alguns pares de genes para dizer assim, baixa a bola. Você não vai ganhar 1000 gramas, você vai ganhar 800 gramas. Por quê? Porque com 800 gramas você vai sobreviver. Você sendo exigente para ganhar 1000 gramas, que era o teu potencial, a tua chance de você não sobreviver é grande. E, logicamente, o organismo já desembolsou muito nutriente, muito metabolismo para ela. Então, a prioridade é manter viva, mas daí ganhando pouco peso. Então, a epigenética é uma espécie de tentativa, um reconhecimento que as condições não são ideais e, consequentemente, vamos baixar a bola, vamos ganhar menos peso, vamos ter menos desempenho e ela vai virar para sempre uma vaca de menor produtividade. Eu sei que é um assunto complexo, mas eu acho que esse é o impacto da bezerra, assim, né? E assim, o que a gente vê, e isso acontece, eu acho que em todas as propriedades, inclusive na minha, é assim, aonde você investe, aonde que você tem mais vontade de pôr as coisas? É nas vacas de leite. Elas dão leite que paga a conta. Estragou um ventilador, tira do pré-parto. Não sei o que, faltou pré-secado, diminui das vacas secas. Vamos dizer, sempre é o lote que vai apanhando, porque você não dá uma importância para ele, porque ele está só lá comendo e deitado, não está produzindo. Então, são essas atitudes que a gente tem que mudar. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho a propriedade, eu não tenho aspersão nas vacas. Vamos começar pelo lote de alta ou pelo pré-parto? Ou pelas vacas secas? Eu acho que começaria pelas vacas secas. Ou inclui esse custo já diretamente, né? Porque é assim, se você tem uma vaca parindo mal, uma bezerra crescendo mal, de nada adianta depois o nutricionista chegar lá e em vez de 10 quilos de ração vai dar 15, ela não vai conseguir. Aqueles 5 quilos não vai conseguir. Não vai converter. A vaca não tem. Agora, talvez aqueles 5 quilos no dia a dia, se você somar, talvez era 1 quilo só que você tinha investido lá atrás, que ia fazer aqueles 5 quilos render, né? E esse entendimento é muito difícil, porque ele não é palpável assim, na mão, você não consegue enxergar ele. E aí tem que acreditar que você fazendo bem feito, e quando você faz bem feito, você pode ter certeza que aí você pega vacas com 10, 12 dias produzindo 70 litros. E ela não faz isso porque eu resolvi de dar leite, é porque ela está preparada para isso. E a vaca que vem mal, ela nunca vai chegar nisso aí. E na propriedade do Ronald, o ganho médio diário no aleitamento está em 1,2 kg média. Então, acho que é um indicativo de que realmente o pré-parto tá ok, né? Não só o pré-parto, mas toda a gestação. E sem estarem gordas. Elas crescem e estão numa condição ideal, né? Claro que, assim, o bezerreiro em si, o aleitamento é intensivo, é diferente, mas elas não iam aproveitar se elas já nascessem já mais fracas, né? Então, acho que é um indicativo de que... E assim, pré-parto, vamos dizer, a nossa atividade, ela hoje é muito mais... Tem que ser muito mais profissional do que antes, né? Vem tudo de uma vacinação, um calendário de vacinação correto. É você seguir essas vacinações. A gente sabe que muitas propriedades, vacina quando? Quando a turma da agricultura está de folga para ajudar a segurar os animais. Mas daí, às vezes, esses 5 dias é o que faz uma diferença tremenda. Então, são coisas assim que vocês, vamos dizer, lá na assistência, vocês têm batido muito nisso, vocês têm levado isso, e eu acho que tem acrescentado muito isso para nós. Porque você tem hoje muito mais pessoas perguntando e tendo acesso a querer saber de quem está indo bem. Porque a nossa atividade hoje está muito justa. Quando a gente ganha muito, a gente acaba... tá bom, né? Tá sobrando. Quando começa a apertar, você começa a buscar e ter a necessidade de melhorar. E aí é uma oportunidade para nós de buscar as informações e aplicar elas, por mais que elas levem um tempo para chegar. Mas para vocês também aproveitar esse gancho e fazer, segue aqui que você vai ter resultado. E não tem coisa melhor do que você ter um pós-parto com as vacas voando, né? Não tem. Isso é bom para todo mundo, porque se ela começou a produzir bem, ela vai embora. Ela vai produzir.
vai emprenhar cedo, vai, né? É o ciclo virtuoso. Virtuoso, exato. É isso que eu ia falar também, concordo. E a gente tem muitos desafios no dia a dia, porque como nós temos as propriedades, nem todas são grandes, eu vejo assim, isso é uma dificuldade que eu tenho. Eu tenho uma carreta misturadora de 12 metros e ela, para mim, ela é ideal dentro do meu sistema de leite, mas para as vacas secas e pré-parto, ela é grande. A qualidade da mistura, se você não tiver em cima, é muito mais fácil de você errar essa mistura do que das vacas. Então, deveria ter uma carretinha menor para eu fazer isso, né? Agora, se imagina se a gente não tem uma carreta aí, a mais, né? Vamos dizer, numa propriedade que é menor, como é que faz, né? Depende, vamos dizer, esse custo às vezes não consegue. Sim. Então são coisas assim que vamos dizer, o nutricionista vai lá, deixa tudo certinho, mas a gente vai lá e a estrutura não consegue fazer o certo. E ainda mais, a gente até consegue minimizar o erro porque está em cima. Mas às vezes, hoje deu bom, amanhã deu bom, quando você vai ver, dali uma semana, aí, mas viu, mas o que aconteceu? Não? O que está acontecendo com as vacas? Não está indo. Aí você vai olhar lá para trás, lembra que a carreta deu isso lá, que não trocou as facas, então, ou trocou um monte de pré-secado, não fez análise, ou fez análise aqui e 1 metro para lá já era totalmente diferente. Né? Então, isso é uma dificuldade muito grande. E assim, esse relato do Ronald, né, da dificuldade da implantação dos lotes pré-parto e principalmente pós-parto, por conta da limitação do número de animais, e ocorre no caso dele, que é um rebanho de praticamente 500 vacas, então imagina a dificuldade num rebanho de 100, menor. De 50, de 200 vacas, né? É ainda maior. Então, essa a gente entende que é uma das dificuldades. Então, no pré-parto, eu acho que assim, mesmo rebanhos pequenos e médios, já, pelo menos aqui na região, grande parte deles, você sabe melhor que eu acho que até já tenta fazer, né? Sim. Mas o recém-parida, o lote de pós-parto, é muito difícil. E eu entendo a dificuldade. E às vezes acaba vindo uma dieta que é de um outro lote, porque não tem como. Isso, Você acaba separando, separa o pós-parto assim só por questão de hierarquia, de repente, mas a dieta às vezes vem de outro lote, né? Porque não tem como bater. Mas eu já acho uma coisa boa. Aí vamos dizer assim, esse é assim, o que eu encaro. Então, eu não consigo bater uma comida específica para recém-parida. Vale a pena separá-las? A minha resposta é vale separar. Sim. Então, assim, só pelo fato de, como você acabou de né, você estava começando a falar, só pelo fato de você ter separado elas, de pelo menos começar a observar elas em separado, tentar ver alguma coisa, né? Assim, e não colocar ela no meio das outras, já é um ganho, mesmo que a dieta seja igual de um outro lote. Já é um primeiro passo, vamos dizer assim, né? E o Ronald comentou agora da questão da mistura, né? Acho que é um dos fatores que pode influenciar na eficácia do pré-parto, principalmente quando a gente trabalha com núcleo pré-parto, que é uma inclusão menor. Às vezes você não consegue misturar direito, um pedaço do coxo vai ficar com mais núcleo, outro com menos. O que mais que você enxerga, professor, que possa atrapalhar a eficácia do pré-parto, assim? Assim, assumindo que o pré-parto adota uma dieta cetogênica, né? Porque o primeiro ponto é esse, né? Então, o produtor e o seu técnico acreditam ou não nesse conceito? Eu acredito. Eu fui convencido. Eu também. Tá? Tanto pela literatura quanto pela experiência prática dos produtores que eu tive a oportunidade de aprender, entendeu? Então, eu acho que funciona. Como eu falo, assim, em grandes fazendas, o relato de insucesso é muito pouco frequente. Assim, geralmente, esses grandes produtores estão satisfeitos, né? Vamos dizer assim. Eu acho que talvez a única dificuldade é ir monitorando o potássio, né? Que é um mineral, né? Um cátion, ou seja, um mineral de carga positiva, que pode afetar, pode atrapalhar a efetividade da dieta cetogênica. Mas fora isso, já é um consenso que funciona. Já nos rebanhos pequenos, eu acho que a dificuldade é um pouco maior, talvez por não perceber o problema, uma percepção que está gastando mais com uma ração pré-parto ou com um núcleo pré-parto, né? E talvez a dificuldade de tentando às vezes fazer a coisa boa, mas colocar esse animal num piquete que tenha rebrota, que tenha uma gramínea que seja muito fortemente adubada, com muito potássio e que vai comprometer a efetividade da dieta cetogênica. Esses são os desafios que eu vejo, assim, sabe? Então, em pequeno e em grande, eu acho que é isso. Funciona em ambos,
Mas eu acho que é mais difícil convencer um pequeno, médio produtor do que um grande produtor quanto à efetividade da dieta cetogênica. É a minha percepção, assim. Eu percebo, assim, acho que quando não tá funcionando é erro de manejo. Nutrição é muito difícil. Às vezes o espaço de coxa é pequeno, tem novilha misturada com vaca, vai ocorrer dominância, as vacas vão chegar primeiro, vão comer mais, as novilhas não vão. Então, percebo que o defeito está no manejo, assim, né? Dificilmente acontece na nutrição. E... desculpa também, acho que a lotação, quando um produtor, quando me corrija aí, mas eu acho que assim, quando um produtor ele tenta construir um pré-parto, ele pensa na lotação média, não na lotação máxima. Né? Então a gente sabe que na região tem uma temporada mais frequente de parto, né? Não sei se ainda existe, mas eu acho que tem alguns rebanhos que tendem a concentrar um pouquinho a aparição ali no inverno, na entrada do inverno ali. Então é uma época que esse lote vai estar, tanto o pré-parto quanto algumas semanas depois o pós-parto, vão estar meio lotados, né? E daí muitos produtores têm que fazer meio uma escolha assim, tipo, qual que eu tiro antes, né? Então eu vejo essa dificuldade também, mas enfim, faz parte, né? Muito rebanho crescendo. Do jogo. Então faz do jogo, a gente tem que tentar acomodar da melhor forma. E os rebanhos vão crescendo e a estrutura não acompanha. Isso, exatamente. E assim, essa questão até vamos dizer, das estações de parto, eu acho que ela já está bem menor hoje. Entendi. Até por causa das propriedades estarem muito cheias. Né? Mas isso também eu acho que acontecia um pouco porque a gente sempre escutou vaca que cria no verão acaba tendo mais problema. Então vamos fazer elas criar no inverno. Mas não por causa da gente ir lá e tentar corrigir o porquê que elas não criam, vamos dizer, não vão bem no verão, né? Então são coisas, aí você vai acumulando um problema. Depois você tem uma estrutura muito lotada, depois uma estrutura mais vazia. E oscilação da produção também, né? E que nem essa questão do potássio, eu acho assim uma coisa que a gente faz muito pouco. Amostras e fazer análises. Porque assim, eu tenho lá, eu tenho um trigo, lá uma palha de trigo que é meu. Eu fiz análise, eu conheço a minha terra. Aí acabou, mas eu acabei comprando um pouco do vizinho. Essa do vizinho acaba entrando e vai do mesmo jeito. Você não sabe como ela tá, né? E eu acho que essas coisas assim, fica até difícil para vocês nutricionistas chegar a dizer, não, se você não tiver as análises, eu não faço a nutrição. Então, às vezes não vai fazer para ninguém, né? E a análise de mineral, ela é mais difícil de ser feita porque ela necessita uma análise química, não pode ser por NIRS, então E daí quando você vai falar em fazer análise, o cara não quer fazer porque gasta. Claro. Né? Não, mas a economia com isso, ela vem naquela mesma coisa, você não percebe ela. Então a gente, lá eu até tenho bastante assim, faz análise, não quero nem saber, vai fazendo, porque... Você percebe que quando você tem uma perca de leite, você tem uma dificuldade de vacas no pós-parto, por mais que mas não mudou nada. Não mudou nada nos quilos do silo, na hora da mistura, na hora do trato, tudo. Mas o ingrediente que está lá com certeza mudou. Porque as vacas não resolvem de dizer, combinar entre elas, não, essa semana nós vamos ficar doentes, né? Ou nós vamos fazer isso ou aquilo. Então é problema do insumo. Falando em ingrediente, o que você está usando hoje no pré-parto? Silagem de milho, farelo de soja, o núcleo do pré-parto. E palha, só. É palha de trigo. Tem gente que acaba usando algum feno. O que você acha, professor? Daí eu acho que a palha é melhor que o feno. Agora, ambos têm que ser picados. Isso né? Porque realmente, principalmente a palha, né? Ela não tem uma grande aceitabilidade, né? O animal vai comer meio na marra, mas é pro bem dele, vamos colocar assim. Então, ele tem que ser picado. E se não tem palha, por alguma razão, por preço, não disponibilidade momentânea, enfim, né? O feno é uma opção. Só que tem que ser o feno passado. Não pode ser o feno filé, né? O feno filé teria que ir para as bezerras, talvez. Mas o feno passado, eu digo um feno de mais baixa proteína, que talvez não é aquele feno tão bonito, mas é aquele feno que tem potássio menor. E mais uma vez, aí que tá, o produtor às vezes bem intencionado coloca, reconhecendo a importância do momento, eu vou colocar o melhor feno. Ele está tentando fazer o bem, né? Mas na verdade, infelizmente, nesse caso, ele está fazendo o contrário que a gente gostaria, né? Porque ele pode estar acidentalmente colocando muito potássio na dieta dessa vaca. Então eu acho que o feno, eu acho que tudo bem. Eu acho que o palha é melhor, mas na ausência da palha, um feno passado
analisando. Na dúvida, faz análise. E outro detalhe sobre essa análise, eu concordo, nossa, assim, super, a gente sofre isso, entre aspas, né? Mas a boa notícia é que a análise de potássio não é uma coisa assim tão absurda, né? A gente está falando aí de 20, 25 reais. E é como, né, o Ronaldo acabou de comentar, imagine o benefício disso. Você está investindo, né, um recurso tão importante, não só na transição, mas comprando um núcleo pré-parto. E às vezes você está dando uma quantidade ou excessiva ou inadequada, porque você esqueceu de checar o restante da dieta. Né? Outra coisa, desculpa assim, mas assim, silagem de milho, né? Que é o nosso carro-chefe, realmente é o volumoso principal de uma dieta pré-parto. Ele, segundo os trabalhos, aí ele varia de 0,7 a 1,2 de potássio. Isso muda completamente. É bastante Ou seja, variável. aqui na região é 0,7 a 1,2. É completamente diferente, gente. Então, você fazer uma dieta citogênica com uma silagem de milhos de 0,7 e 1,2, são duas dietas diferentes, entendeu? E você tem que analisar. Tem que analisar. Tem muita escapatória mesmo. Tá? E uma outra coisa assim que eu acho, isso é uma opinião particular minha, quando você começa a querer fazer um monte de coisinha, fazer isso, aquilo, vamos pôr mais isso, mais aquilo, viu? Não adianta, faz o básico. Faz o feijão com arroz bem faz feito. O básico, e do básico você vai agregando algumas coisas se você tiver a condição de mensurar a efetividade dela. Senão volta lá no começo, viu? Não tem muito que tá inventando moda. Porque a gente vê isso às vezes também, né, Rodrigo? Vamos dizer, às vezes o nutricionista é igual o cara que preparava a vaca para exposição. Cara, ele vem, em vez de ele deixar a vaca bem, não, eu tenho que dar uma agulhada, eu tenho que dar uma fuçada, eu tenho que dar uma pintada, né? Não precisa, viu? Vai lá e faz. Às vezes o nutricionista também diz, mas vamos fazer isso, fazer. Não, faz o básico. Não, e o básico que você faz, né, que você acabou de falar, né, essa combinação silagem de milho, palha picada, né, um núcleo acidogênico, vamos dizer assim, e farelo de soja, pronto. É esses 4 ingredientes que precisa, entendeu? Você faz um pré-parto bem conduzido assim. Então, faz alguns anos que eu não visito o pré-parto do Rodando, mas assim, o que ele me falou agora, para mim, já é o suficiente, entendeu? Sim. Lógico, eu respeito o nutricionista que está lá, mas para mim já é um bom caminho, entendeu? Porque é uma dieta que a gente sabe que funciona. E eles fazem o monitoramento do pH urinário também e uma tá outra sempre coisa ok. que eu acho que vem depois disso tá funcionando, tá indo bem, as vacas estão indo bem, beleza. Não precisa daí você querer fazer alguma coisa. Porque eu tenho certeza, eu poderia ter lá um ou outro ingrediente a mais, uma ou outra. Pode até ser que melhore. Né? Mas a gente só vai poder fazer essa mudança se eu tiver a capacidade e a competência de medir a eficiência dela. Senão, não mexe. Avaliar o custo-benefício, né? E já que a gente tocou nesse assunto vamos falar de aditivo, né? De pré e pós-parto, assim, geralmente a gente acaba usando o mesmo aditivo, metionina, colina. O que você recomenda de aditivo para esse período, professor? Então, assim, vencida essa questão de volumosos e de CAD, né? Desde que o básico esteja isso. ok. Eu acho que monenzina. Eu acredito na monenzina. É um dos aditivos mais estudados, né? E definitivamente ela funciona, tanto no pré como no pós. Já tem vários trabalhos de que ela, inclusive, diminui a incidência de doenças, né? Ela aumenta a eficiência, vamos dizer assim, do aproveitamento de nutrientes. E assim, acho que tem uma relação benefício-custo muito alta, tá certo? Quanto a metionina e colina, eu acredito nos dois aditivos. Só que daí, por outro lado, são dois aditivos de alto impacto financeiro. Eu reconheço isso. E a gente não pode, né, digamos assim, mas o paper, o trabalho, achou que... Enfim, a gente tem que reconhecer que não é representa um desembolso importante. E eu acho que ambos aditivos funcionam. Inclusive, eu já tive a oportunidade de testar ambos. E ambos funcionam, desde que boas fontes. Empresas reconhecidas, que realmente que se possa confiar na proteção, né? Para o produtor e para o nutricionista, que elas funcionam. E eu acho que ambas funcionam tanto no pré como no pós. Mas eu acho que elas funcionam mais no pós do que no pré. Entendeu? Não sei se eu fui claro assim. Eu acho que se você usar nos dois, melhor. Mas, tipo assim, você tem que escolher. No pós, me parece que ela mostra mais a cara. Tanto a metionina como a colina. É um comentário, assim,
que é uma percepção que eu tenho. Não um aditivo, né? Mas um mineral, selênio. Interessante usar nessa fase? Total. Aí eu acho que, assim, E aí eu acho que não tem muito mais dúvida, assim, sabe, Marília? Selênio orgânico, né? Selênio orgânico. Tem que usar, lógico, isso eu já... Mas, assim, há uma recomendação no pré-parto de tratar metade da dose do selênio, continuar tratando com o selênio inorgânico, que vem do selenito, né? E a outra metade é com selênio orgânico. Isso eu acho que é meio favas contadas, né? Aumento de imunidade, diminuição de retenção de placenta. Assim... Quando um faz, quando outro faz, agora quando vários grupos do mundo inteiro fazem e todos encontram o mesmo resultado... Então, aí assim, dá para bater o martelo. Eu acho que selênio orgânico, com certeza, eu acho que está bem consagrado. Tá? E sem dúvida, entre os minerais orgânicos é aquele quase inquestionável, na minha opinião. Você pode torcer o nariz para os outros minerais orgânicos, tá certo? Mas selênio orgânico... Eu acho que não tem muito mais dúvida. Indispensável. E ele não tem um impacto tão grande econômico assim. Ele não muda a cara ou o preço de uma formulação. Eu acho que é uma prática que... Eu acho que não resta muita dúvida, não. Quais outros nutrientes você considera importantes para o pré-parto? Níveis? O que você quiser falar aí de dieta de pré-parto? Então, enfim, já falamos de DCAD. Eu acho que proteína, né? Eu acho que você não precisa sobrefornecer proteína. Mas talvez você, no lote 1 de vacas secas, né? Se você estava trabalhando lá com 13, 14 de proteína bruta, você tem que subir um pouquinho. Hoje a gente não trabalha mais com proteína bruta, a gente trabalha com proteína metabolizável. E eu percebo que as boas fazendas aqui da região estão trabalhando ao redor aí de 1.100, 1.200 e algumas até avançando mais. O NASCEN, né, que é essa publicação, que é a nossa referência, fala de 1.100 gramas de proteína metabolizável. Mas eu sei de alguns nutricionistas aqui da região, eu não sei se é o teu caso, que gostam de trabalhar com um pouquinho mais. 1.200 gramas de proteína metabolizável no pré-parto. Eu sei que proteína metabolizável não é uma moeda comum para todo mundo. Então, assim, para a maioria das pessoas, com as nossas dietas... 1.200 daria uma dieta aí com 15,5 de proteína bruta. É o que a gente tem recomendado. O NASCEN trouxe para nós que a necessidade de proteína bruta para o final da gestação é muito mais exponencial do que a gente imaginava, né? Exato. Então, por isso a importância de subir um pouquinho ali a proteína no pré. E principalmente porque grande parte das dietas é a mesma dieta para novilha e para vaca. Parece que a novilha precisa de mais. Mas se você está tratando a mesma dieta, a vaca tem que comer também a proteína um pouquinho mais alta, entendeu? Então era isso. Eu acho que de proteína, amido, não pegar tão pesado, talvez ficar aí 20 e pouquinho. Mas também preparando ela para entrar na lactação, né? Preparando esse rumen já para receber uma carga um pouquinho maior de amido. Isso. Eu não ultrapassaria 25, mas acho que um 20 a 25 de amido fica bom. Por isso que a palha é tão importante, o feno, porque ela dilui, né? Às vezes tem uma silagem de milho muito boa, que se você só trabalhar com ela, por exemplo, é um cenário que produtores de Minas convivem. Fica o pré-parto muito deles é a silagem de milho, entendeu? E daí eles já trabalham com 27, 28. É muito amido por uma fase que a vaca nem pariu, entende, Ronald? Então, por isso que a palha, o feno, acaba contribuindo nessa diluição do valor de amido da dieta. Eu acho que é o principal, Marilisa. Acho que a gente lembrou de tudo, assim. Pelo menos eu tô... mas acho que é isso aí. Bom. Vamos falar sobre score de condição corporal no pré-parto. Ronald, como é que é na fazenda hoje? Vocês fazem esse monitoramento? Hoje não fazemos ele. Não... Assim, não é regular, né? Não é que você vai pegar e vai anotar, mas é que você tá sempre olhando, né? E a gente tem a balança na saída da sala da ordenha, só que ela só funciona quando funciona, né? O negócio difícil de fazer... O negócio de balança de fazer funcionar. Quando tá bom, dá um pique de luz, já queima a célula. Mas a gente tem por hábito olhar elas, né? E como a gente acaba conhecendo elas... E o nosso pré-parto é de passagem, né? Onde a gente passa todo dia. Com carro. E isso ajuda muito, né? Não ser o pré-parto, o lote lá no fundo, né? E o fato de ser confinado ajuda muito, né? Acho que quando tá no piquete, né, se torna mais... Não, a gente pesa as vacas, né? Quando seca, quando elas parem. E a gente acompanha isso, assim. Então tem um controle, mas não assim, de fazer o score
Porque uma dificuldade que a gente vê nisso também é se não é sempre a mesma pessoa, o que é 3 para um, é 2,5 para outro. E daí, se você começar a tomar ações em cima de um cara que falou 2,5 do outro falou que é 3, eu acho... eu volto naquilo da carreta misturadora. Eu tenho as novilhas e as vacas misturadas no pré-parto, no pós-parto. Porque se eu for fazer mais um lotinho, eu acho que o erro da mistura é mais prejudicial do que eu deixar ela junto. Apesar que as novilhas nossas ali são grandes. A gente tá conseguindo elas aí parindo aí com 600 e poucos quilos, dentro de... Aí de 22 a 24 meses. Então tá indo super bem isso, né? Então, mas assim, eu acho também esse das avaliações, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando você não é sempre a mesma pessoa. Manter um padrão, né? Porque são várias pessoas que fazem, você tira a conclusão em cima disso, a chance de errar acho que é muito grande. E o Ronald falou uma coisa bacana minutos atrás, que eu concordo assim também, super assim, que mais importante do que o score ao parto, que a gente sempre pensou, é o score 60 dias antes, né? Porque é isso que realmente desenha, né? Porque você até pode tentar corrigir esse score para a vaca parir com o score correto ao parto. Mas essa mudança de score durante o período seco, além de ser ineficiente, tanto para cima como para baixo, é prejudicial para a vaca. Então, o alvo é a secagem. A vaca tem que chegar com o score correto para o início da próxima lactação 60 dias antes de parir. Lógico, pequenos ajustes às vezes são inevitáveis, mas o ideal é você já pensar na secagem. Esse ponto, putz... E uma vaca gorda, uma vaca magra secando, você tem... Tanto faz, uma ou outra vai te dar problema. Exato. Né? Não é só a gorda que vai dar problema. E é difícil recuperar a score tanto para cima quanto para baixo. E aí você vê que onde está isso aí também é numa reprodução. Agora, quando você tem uma reprodução boa, ela só vem ser boa se você tem um pós-parto bom. Se você tem um pré-parto bom. Então não tem. Ele tá um tá amarrado. Um tá amarrado no outro. E a gente vai se virando. Se não der uma vela pro santo certo, aí dá tudo também. O que é o score recomendado hoje, professor, para período seco, enfim, e quais são as consequências, né, de uma vaca parir com score inadequado? O que isso traz consequências? Eu acho que isso tem bastante trabalho, tá? Mas eu concordo que tem essa questão de dificuldade de sempre o mesmo avaliador. Infelizmente, o score tem uma subjetividade que é envolvida, tá? Mas assumindo que ele seja bem feito, sempre pela mesma pessoa, o ideal é 3 a 3,50. Ou talvez 3,25 a 3,50, tá? E o ideal é que ela seque com esse score e mantenha durante 60 dias esse score. E ela pare com 3,25 a 3,50. Nos últimos meses, o último ano, teve aí uma série de publicações e muita gente falando entre aspas, de um ciclo da alta fertilidade, alguma coisa assim, que implicaria de você fazer a vaca parir mais magra. Desculpa, secar mais magra e parir mais magra. Não esse 3,25, 3,5 que a gente está acostumado e que a gente recomenda, e eu continuo recomendando, tá? Mas a vaca parir com 2,75 e tal. E eu só quero comentar isso porque, primeiro, eu não concordo com essa recomendação. Eu acho que é muito pouco score por uma vaca que vai enfrentar um início de lactação. Mas eu entendo que, por outro lado, quem fez essa pesquisa são técnicos, pesquisadores que trabalham com reprodução. Então, do ponto de vista reprodutivo, a vaca parir um pouco mais magra, parece que você permite uma reconcepção mais rápida. Mas o que eu acho que é omitido nesses trabalhos, Marilisa, é que o leite é menor. E anos atrás, uma ex-orientada minha, Milane, fez um experimento dela de doutorado aqui em Castro, né, na fazenda aí do Armando, e ela claramente viu que sim, a vaca que pariu magra, ela reemprenhou mais rápido, mas ela deu menos leite. E a vaca que deu mais leite com boa reprodução foi 3,25 a 3,50. Então eu continuo achando que não dá para ir abaixo de 3. Assim, conhecimento, assim, trabalho e experiência prática, eu acho. Não sei a opinião do Ronald, mas é o que eu vejo, Ronald. Eu acho também isso. Ela não pode estar muito magra. Porque, vamos dizer, quando você vai para esse lado, ela acaba estando muito mais magra do que ela deveria estar. Isso. E eu acho também que é muito mais saudável, mesmo você estando com o score maior ou um pouco mais baixo, você não tentar resolver isso em 20 dias nas vacas secas ou no pré-parto.
Que aí você arrebenta de vez com o que já estava errado. Né? E a maioria das vezes acontece isso, né? Você tenta ali naquele... Porque ali é mais fácil de você ajeitar. Porque é o lotinho que você tá... Putz, agora eu tenho que arrumar, né? Enquanto ela estava lá no lote de final, você não estava nem olhando ela. Né? E são essas atitudes talvez mais drásticas, assim, agora eu tenho que fazer, é o que dá errado. Mas eu acho também, a vaca tem que estar ali com um score bom. É muito magra, não adianta. E a vaca tem, você vai querer tirar o leite dela lá. Hoje a gente vê pelas lactações publicadas, de lactações encerradas, antes você ter uma publicação de uma vaca de 20 mil litros, hoje 20 mil litros assim, vamos dizer 18, 17, é normal. Né? As vacas produzem muito mais hoje. Então elas precisam ter condição para... não tem... se ela tiver muito magra, não busca. Ela emprenha mais rápido, mas não... O professor Rodrigo até tem falado bastante sobre como é a vaca hipercetótica e normocalcêmica, é o que a gente precisa. Ou a hipercetótica, a que está comendo bem, a que está produzindo bem. Sobre esse monitoramento de BHB, né, que é o corpos cetônicos, assim, o que parece, assim, Marilisa, é que algumas pessoas agora estão... vamos dizer assim, colocando com menos preocupação uma vaca com uma pequena elevação. Não é uma vaca cetose clínica, mas uma vaca que passa um pouquinho, que tem ali 1.2, 1.5, que é a unidade que esses glicosímetros, que esses equipamentos mensuram, ele não é de todo ruim. Aliás, pelo contrário, essas vacas são geralmente as mais produtivas. Agora, um outro parâmetro que pode ser avaliado junto na mesma data é glicose, é a glicemia. E parece que quando a vaca é ligeiramente cetótica, mas ela também é hipoglicêmica, não é de todo mal. É como se dizer assim, a vaca sim, ela tem um pouquinho de digamos assim, de BHB ou de cetose um pouco alta, mas ela tem uma razão, porque ela está com pouca glicemia. Por que ela está com pouca glicemia? Porque ela está dando muito leite, entendeu? O problema é quando a vaca ela é somente cetótica e não tem uma hipoglicemia para justificar. Essa é a vaca doente, entendeu? Então, nessa área agora, o que as pessoas estão assim, trazendo uma sugestão de, além de fazer o monitoramento de BHB, no mesmo dia fazer o monitoramento de glicose. Felizmente é uma tirinha até mais barata. Então, assim, não é difícil, não é tão dispendioso analisar. Mas é isso. Então, assim, o fato da vaca também ser hipoglicêmica, bem no início da lactação, que fique bem claro, é um atenuante para a cetose. Eu acho que é isso que os trabalhos novos têm mostrado. Eu fiz essa pergunta. É muito difícil a gente falar de pré sem falar de pós, né? A gente acaba meio que relacionando tudo. Mas é que pensando assim no score de condição corporal um pouquinho mais alto, a vaca vai fazer uma lipomobilização maior e vai ter talvez um nível de corpos cetônicos um pouquinho maior, né, no pós. Um trabalho grande que a gente fez lá em Vitimarsum foi assim, ó. Então o nível, o Ronald sabe bem, a gente sabe que ele monitora, né? É até 1.2 milimol, tá? Então assim, abaixo de 1.2 é vaca saudável. Então o que a gente fez é o seguinte, então vamos pegar as saudáveis. Vamos comparar a produção das vacas de 0 até 0.6 com a de 0.6 a 1.2. Qual foi melhor? 0.6 a 1.2. Ou seja, a vaca boa tem que ser um pouquinho cetótica, né, Ronald? Porque senão, cara, assim, lógico, é normal, balanço energético negativo, lipomobilização, são palavras, são termos que assustam, mas é da natureza da vaca apresentar esse tipo de metabolismo, né, um pouquinho deficitário, vamos dizer assim, no início, mas porque o momento é o auge dela, ela está caminhando para o auge, é do jogo. Não pode passar do ponto, né? Eu acho que esse também uma recomendação importante. Sobre pH urinário do pré-parto, né? Eu acho que isso é meio, não sei, é meio polêmico. Tem gente que recomenda 5,5, tem gente que acha que 5,5 é muito baixo, tem gente que prefere trabalhar com 6, 6,5. O que você recomenda? Eu acho assim, se você busca o DCAD, né, uma dieta acidogênica, mas sem exagero, porque o problema, se for muito acidogênica, se for muito aniônica, é comprometer o consumo. Então, se a gente busca aqueles valores lá de -5 a -15, a gente está falando de um pH de 6 a 6,5. É o que eu recomendaria. Tá? Talvez se você quiser aumentar ainda, eu até diria, sei lá, de 6,2 a 6,8.
grande parte das vacas nessa faixa, tá? Eu só trabalharia com níveis abaixo de 6, 5,5, 5,8, principalmente para gado Jersey. Que daí eu acho que tem que carregar um pouquinho no acidogênico por ser um grupamento racial que tem mais problema de febre do leite. Mas para holandês eu acho que 6, 6,5 é o que eu recomendaria, né? Cada produtor... Se tiver algum desafio com potássio, talvez trabalhar um pouquinho mais baixo? Bem... teria que ver, assim. Eu ainda assim, eu tentaria resolver esse problema de potássio, alguma coisa assim. Melhor trabalhar em outro lado. Mas tudo bem, eu não entendo com você, assim. Talvez com o problema de potássio você encostar no 6, né? Eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? 5,8, 6, Mas acho que não passar do ponto. Né? E eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas às vezes assim, vamos dizer, você tem uma palha com potássio mais alto e uma com potássio menor. Isso também muda muito a hora de você tomar essa decisão, de você puxar um índice um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Né? Não é sempre que tem, vamos dizer, não, é isso, vai ser isso, né? Tipo assim, é 6 e 6,5. Não, tem hora que ele vai ter que ser 5 ou vai ter que ser 7. Porque é o que você tem. Você vai ter que só vai saber disso da hora que tiver analisado. Né? E essa análise que a gente às vezes faz muito pouco. Uma outra coisa aqui também que me veio agora aqui, eu tive um problema no lote de alta. De repente esse lote, assim, em 10 dias ele começou a perder peso. Mas o que pode ser? O que é? Aí a gente tava com uma manutenção de um outro lote perto e tava acontecendo o quê? O cara achou mais fácil tirar um pouco de comida do lote de alta e jogar lá. Era mais fácil para ele. Mas aí o que aconteceu? A sobra tá boa, as vacas estão comendo. Mas na verdade as vacas não estavam comendo lá 5% a menos do que era a dieta para elas. E aí você vê como isso faz diferença nessas mensurações de sobra, se isso é anotado. Mas só de tirar um pouco de comida dali tá levando para um outro lote, sem a gente saber que ele estava fazendo isso, e para o funcionário era normal fazer. Não, pega um pouco lá. E não era para ele pegar naquele lote, era para pegar no lote de final de lactação, e pegou daquele lote lá. Às vezes para nós é uma coisa tão básica, né? Na cabeça do funcionário e ele tá fazendo bem. Isso mostra que, assim, eu sei que às vezes os rebanhos estão crescendo, ainda mais aqui, né? Mas certamente o lote que é o pior lote para você fazer sobrepopulação, que é colocar mais vacas do que camas ou mais vaca do que canzil, é recém-parido. E depois talvez depois o lote de alta. Então assim, tudo bem fazer sobrepopulação no lote de média, no lote de baixa, até mesmo na novilha. Mas recém-parida é um lote que não pode ter sobrepopulação. O tiro no pé, né? É um famoso tiro no pé. Exatamente, porque ela tá desenhando a curva dela, né? Ela tá naquele momento de arranque. E se você cometer qualquer desaforo, ela vai dizer, olha, eu vou baixar e vou ficar aqui, entendeu? E quando você tem um pouco mais de espaço, você tem mais espaço de coxo. Isso se o pessoal esticar a comida no coxo inteiro isso, também. Mas sempre vai ter aquela vaca que tem um pouco de medo, ela tá um pouco insegura, ela vai lá no cantinho comer, mas tem que ter a comida dela. Tem que ter a cama dela ali também, né? Ronald, para nós encerrar, o que você considera que hoje é o principal desafio na fazenda para se ter um pré-parto eficiente? O principal desafio... Eu tenho um caderno. Eu acho assim, de você conseguir, da hora que você consegue ter um resultado satisfatório, você manter ele. E isso depende de gente, depende de equipamento, depende até da gente mesmo não ficar na mesmice. A gente ficar se achar na zona de conforto. Você sempre tem que estar mantendo todo mundo esperto para que não desande. Eu acho que esse para mim é um desafio muito grande. No meu caso lá, diretamente na estrutura, é tirar as camas de borracha e fazer cama funda. Essa é uma necessidade, mas eu não consigo mexer porque aí não tem onde pôr as vacas. Então nós vamos ter que ir fazendo aos poucos. Aos poucos. Professor, o que vem de novo aí no tema período de transição? O que você acha que vai ser? O que vai estar no Nasce em 2031? Não sei. Quem sou eu, né? Mas assim, eu acho que muito foi feito em pré-parto. E pós-parto vai sair muita coisa. Eu acho assim, porque pós-parto é engraçado, né? Nossa, pós-parto tem pouca coisa. Porque é um experimento difícil de fazer.
Porque as vacas ficam muito doentes no pós-parto, né? Então, assim, você fazer um experimento com vaca recém-parida é muito ingrato, porque você perde muita vaca. Porque a vaca não perde porque ela, enfim, ela morre. Não necessariamente, ela fica doente. Daí você não sabe se você mantém no experimento ou se de repente a doença é reflexo do teu tratamento e você deveria manter essa vaca. Então, veja, é difícil. Então, assim, a própria comunidade assim, científica pouco fez trabalho de recém-parido. E eu acho que eles vão vir com toda a força agora. Porque já tem muita sinalização que a novilha é diferente. Essa é uma outra conversa que a gente está começando a trabalhar também em parceria com a associação. Os rebanhos aqui, por exemplo, dos Campos Gerais, estão ficando cada vez mais jovens. Por exemplo, a gente trabalhou com o banco de dados da associação, inclusive no tempo que o Ronald era do presidente do Conselho Deliberativo Técnico. Aquela época, Ronald, a gente tinha nos rebanhos aqui da região 35%, 36% de primíparas. Hoje está batendo 42%. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje no rebanho de 100 vacas, 42 são vacas de primeiro parto. Então, assim, todo o problema de relação, de dominância, submissão, parece que essa novilha, ela precisa de um pouquinho mais proteína, ela não tem a mesma capacidade de comer fibra. E no pós-parto imediato, tudo isso aflora, entendeu? Então, eu acho que assim, esse binômio recém-parida e essa tendência dos rebanhos ficarem mais jovens, com maior proporção de primíparas, são dois grandes desafios. E eu espero, né, que a ciência traga mais respostas sobre essa combinação que eu acho que pode determinar assim, o sucesso de um rebanho. Assim. Eu acho que é isso. A gente tem o índice lá ditando quantos partos, né? Isso. Estava em 2,7, hoje está em 1,9. Então, exatamente. Os rebanhos estão ficando mais jovens. O rebanho está cheio, entra 10 novilhas, sai 10 vacas. É muito difícil sair 10 novilhas, né? Sai 10 vacas. Isso. E vai longe essa conversa, né? Ixi. Vai longe porque... Dá mais uns 3 episódios. Porque assim, desculpa, só para... Porque eu sei que eu tô falando de repente uma coisa que para produtor, e aqui nesse cenário pode ser assim, mas assim, a gente tem que ver também como que o consumidor encara o fato da gente estar descartando uma vaca antes dela atingir a maturidade. Eu estou sendo Isso meio aí vai bater cada vez mais. mas é uma coisa que, né, a gente muitas vacas não estão atingindo a idade adulta e a gente tem que falar sobre isso, né? Eu não sei qual é a resposta, só estou dizendo que é um assunto que merece ser conversado, entendeu? Acho que é isso, entende? E é onde isso vai ganhar vamos dizer, o máximo da produção. Exato. Então, não tem uma conta que fala que vai 2 lactações para ela pagar a conta dela? Hoje eu acho que depende do preço do leite, mas eu acho que é mais perto de 1,5. Não, acho que não é 2,5 não. Então. Desculpa, Marilisa, eu acho que não. Mas nós estamos... depende do cenário de preço, você tem toda a razão também, mas assim, eu acho que é entre 1,5 e 2 lactações. Mas se você está lá com 1,7, 1,8, você está só trabalhando só para manter elas, né? Mas são... É que as primíparas estão indo muito bem também, né? Então talvez em termos de desempenho produtivo delas tá indo... Não, o lote de primípara é muito leite. É assustador, né? Comparado com o passado. Tá bom, gente. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade de vocês. Acho que foi uma conversa muito, muito interessante, muito... Acho que trouxe coisa nova. É sempre bom a gente estar discutindo, né? E abrir a cabeça aí para vários... Mesmo que seja um tema do nosso dia a dia, que a gente trabalha todo dia, acho que é muito bom a gente tá com essa troca de ideias aí, que eu gostaria de deixar de recado aí para quem está nos ouvindo, nossos cooperados, né? Podem sempre contar com a ajuda da assistência técnica para que vocês acharem que possa ser melhorado na fazenda, tanto no pré-parto, qualquer fase. E para o pessoal de fora, que bom que vocês estão nos vendo e vendo o nosso trabalho também, que acho que é muito importante para nós essa divulgação do nosso trabalho aí para fora dos arredores de Castro. Bom, eu também quero agradecer a presença do professor. Hoje eu fiquei quietinho, só porque foi uma aula aí. E fiquei só de telespectador aqui também. Ronald, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, vir aqui, né, conversar um pouco com a gente. E temos mais episódios para frente. Quem sabe o professor Ronald volte para segunda temporada também, que a gente já está pensando e imaginando aí. Talvez. Okay. Um prazer também, agradeço. Muito obrigado. Fiquei com muita vontade de voltar na Fazenda do Rona. Vou me convidar agora para ir lá e vamos lá. Valeu. Muito obrigado, gente. Não, a gente agradece. Eu espero que a gente tenha contribuído aí. E
nem tudo que a gente faz é o que o outro deve fazer, mas a gente faz dentro da possibilidade o que na minha visão, é o melhor de fazer. E assim, buscar entendimento, buscar apoio. Não é feio pedir ou falar que você não sabe e vai lá, puxa a manga do Rodrigo, vai na assistência. Sim. Se eles não souberem, eles vão atrás também. Se eles souberem, a gente vai compartilhar e tentar fazer isso junto. Não adianta. Sozinho hoje não dá mais conta. É isso aí. Fechou. Fechou, gente. Até mais. Abração.